Olá, pessoal! Hoje vamos fazer um bolo recheado de chocolate, tá? Para esse bolo, eu vou estar usando 7 ovos, tá? Aqui eu já separei, que estão só as gemas, as claras já estão no meu bol. Vou estar usando 210 gramas de trigo, 210 gramas de açúcar, 4 colheres sopa de chocolate, tá? Aqui eu misturei, eu tenho 2 colheres sopa de puro cacau e 2 colheres sopa de chocolate em pó. E 1 colher sopa de fermento. Essa colher sopa, para ficar mais fácil, eu medi na própria tampinha do fermento. Aquele fermento da tampinha vermelha, ele tem bem certinho. Não sei se todas as marcas têm, mas aqui ele tem a colher sopa bem certinha na tampa. Então, uma tampinha corresponde a 1 colher sopa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Todos os meus ingredientes secos estão passados na peneira, tá? Eu já passei na peneira o trigo, já passei o açúcar, o chocolate e já passei o fermento. Agora, eu vou, para facilitar na hora da mistura, eu vou fazer o seguinte. Só vou misturar aqui, ó. Eu misturo aqui, ó, o chocolate eu já misturo no trigo, tá? Já faço isso daqui. E já misturo também o chocolate, o trigo e o fermento em pó, tá? Porque depois, quando eu for misturar no bolo, eu só vou misturar um ingrediente numa vez. Misturando uma vez, né, eu misturo esses 3 ingredientes, ó. Eu misturo aqui, mexo bem. Porque essa farinha aqui, eu não vou pôr, como eu vou fazer o pão de ló, eu não vou fazer ela batendo na batedeira, tá? Eu vou bater os ovos e isso daqui eu misturo na mão no final, tá? Na mistura que vai estar na batedeira. Ó, misturou bem. Isso daqui, ó. É assim que eu sempre faço o meu pão de ló, tá? Eu misturo o trigo e o fermento. Se fosse branco, eu só ia misturar o trigo e o fermento, né? Esse daqui, como é o de chocolate, eu vou misturar o chocolate. Mas eu sempre já misturo no trigo o meu fermento. Aqui está. Pronto, misturei. Agora eu vou reservar. O trigo fica aqui reservado. Agora eu vou para a batedeira, eu começo batendo as claras, tá? Vamos começar pelas claras, batendo em neve, daí acrescentamos as gemas e por último o açúcar. Bater. Agora, como eu disse,
O trigo eu misturo na mão com uma espátula lentamente, tá? Deixa eu só tirar aqui. Agora, com uma espátula, aos poucos eu vou misturando o meu trigo com o chocolate e o fermento que eu já coloquei aqui, ó. Espátula sempre, ó, de baixo pra cima, pra manter essa espuma aqui que fica da clara batida aqui, ó. Isso aqui, que é isso daqui que vai dar leveza pro bolo. Ó, então a gente não pode perder essa leveza aqui, ó. Então a gente mexe sempre de baixo pra cima. E aos poucos, ó. Só lembrando que, enquanto eu tô fazendo isso aqui, eu já liguei o meu forno, tá? Pra ele ir aquecendo, forno pré-aquecido 180. Tem que estar, ele leva uns 10 minutos pra chegar a essa temperatura. Então, forno pré-aquecido 180. Esse bolo, ele fica de 25 a 30 minutos no forno, depende do forno, né? Mas no meu forno, eu uso forno elétrico, em torno de 25, 30 minutos ele está pronto. Terminando aqui o nosso chocolate, nosso trigo com chocolate e fermento, né? Agora é só mexer bem. Até não sobrar nem um pouquinho dele. Até a gente não enxergar nenhum resquício da farinha, aqui, ó. Sempre de baixo pra cima, ó. Com paciência. O nosso pão de ló ficar bem fofo e gostoso. Ó, agora ele já está devidamente misturado. Agora eu vou colocar isso na minha forma. Eu tô usando aqui uma forma 25, tá? Untada e enfarinhada. Eu untei ela com margarina e enfarinhei, passei trigo nela. Agora é só colocar o nosso bolo na forma. Massa na forma, agora forno, como eu já disse, 180 graus, já tá aquecido por 30 minutos. Eu vou ensinar pra vocês como transformar o chantilly branco normal em chantilly de chocolate. Pra isso, o que eu tô usando? Eu tenho aqui, ó, eu coloquei aqui no meu bowl já, eu coloquei 1 colher sopa de cacau em pó. E coloquei 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Quem quiser pode usar, desculpa, coloquei 1 colher de cacau, 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Quem quiser pode colocar as 4 colheres de chocolate em pó, tá? Então, eu coloquei o chocolate em pó. Agora, eu vou colocar o meu chantilly branco. Eu vou estar usando aqui para essa receita, pro bolo que eu estou fazendo, eu vou usar 500 ml, tá? A metade da caixa. 500 ml. E agora é só colocar na batedeira e misturar. E bater como faz o chantilly normal. Como se fosse bater seguindo a instrução do fabricante. Eu costumo dar uma mexida aqui assim, ó. Pro chocolate em pó não ficar, ele não esparramar nas laterais enquanto bate, ó. Então, eu já incorporo ele aqui no chantilly, ó. Que daí ele vai ficar mais fácil de bater.
Pra ele não voar tanto, por causa dele ser um pó fino, pra ele não voar tanto na hora de bater. Só lembrando que esse meu chocolate em pó que eu coloquei aqui, eu passei os dois na peneira pra não ficar aqueles carocinhos, tá? No meio do chantilly. Então, eu passei ele na peneira pra ele ficar bem fininho, tá? Ó, misturei. Agora é só ligar a batedeira. O meu chantilly já atingiu o ponto, tá? Para cobertura. Eu vou estar usando ele nessa textura aqui, que é o ponto de cobertura que pode ser usado no bico, tá? Agora, vamos à montagem do nosso bolo. Esse bolo aqui, ele é um bolo simples, tá? Eu estou aqui com o que eu vou usar agora, que é a nossa calda para molhar. O chantilly, que eu vou usar tanto de recheio como cobertura. E a massa pão de ló, que eu já parti ela ao meio, tá? Agora, eu vou umedecer e vou começar a rechear. Esse é um bolo que normalmente eu faço para final de semana. Ele é um bolo de final de semana, para não ficar naquele costumeiro bolo de chocolate com uma cobertura por cima, né? Então, esse daqui eu faço para ter um bolo gostoso pro final de semana e, ao mesmo tempo, ele não é um bolo tão sofisticado. Não é um bolo, por exemplo, que eu usaria para um aniversário. É um bolo para a família comer no final de semana. Já molhei todo ele. Agora eu vou rechear ele com o próprio chantilly aqui, ó. Ele é um bolo fácil de fazer, porque ele também, como você vai usar o chantilly para cobrir ele e para usar de recheio, ele é um bolo mais fácil de fazer, porque você tem que ficar se preocupando em cozinhar recheio, fazer um monte de coisa. Então, é um bolo assim rápido, digamos assim, também de fazer. Você tem menos coisa com qual se preocupar. Tem o chantilly em todo o bolo. Agora eu vou colocar a segunda camada, vou molhar também. Por ser um bolo
Só com chantilly ele também é daí ele é um bolo bem leve, tá? Pra comer, bem gostoso. Ele fica bem leve. Agora vamos molhar a segunda parte. Eu molhei a parte de cima, né? Com a calda. E agora eu vou colocar chantilly também na parte de cima. Agora eu vou cobrir todo ele com chantilly. Coloquei o chantilly. Agora, para finalizar, eu não vou usar bico de confeiteiro, nada. Eu tenho raspas de chocolate aqui, ó. Chocolate que eu raspei com a faca. Uma barra de chocolate eu tô usando. E eu vou simplesmente colocar por cima do bolo, ó. Esses que caem aqui na lateral, ó, ergue delicadamente com uma colher e vai grudando aqui na lateral. Olha só. Aqui está, um bolo simples, mas mesmo assim leve e gostoso para o final de semana. Vamos cortar aqui. Para vocês verem bem ele. Aqui está. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e dessa dica. Obrigado por assistirem o nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Se gostarem, compartilhem.